Olá, pessoal! Bem-vindos à segunda parte da nossa aula 4. A gente vai finalmente entrar no capítulo 4 de Berryfield, que é o texto 4 de referência do nosso curso. Então, capítulo 4, Eficiência Econômica e Mercados. Eu vou seguir exatamente o que nos propõe o nosso texto de referência. Por quê? Esses assuntos, eles são complexos. Os conceitos de economia têm que ser guardados de forma assim muito clara e sem fazer confusão na cabeça de vocês. Eu não quero trazer uma referência aqui, outra dali, de um autor, de outro. Foi por isso que eu resolvi me fixar nesses 2 capítulos desse livro, tá? E ele se divide, esse capítulo 4, em eficiência econômica, eficiência e equidade, mercados e eficiência social, custos externos e benefícios externos. A gente vai ver nessa sequência. Primeiro conceito, eficiência econômica. Nós vimos as relações entre a quantidade de um produto e a disposição a pagar por ele. Vimos também entre a quantidade de produto e os custos marginais da produção. São os 2 gráficos que acabamos de ver na aula parte A da aula 4. Mas essas relações não nos dizem nada sobre o nível de produto mais desejável do ponto de vista da sociedade. Unindo essas 2 relações, nós temos o equilíbrio entre o valor do que é produzido e o valor do que é utilizado, ou seja, o equilíbrio entre a disposição a pagar e os custos marginais de produção. Então, voltamos a essa figura que vai ser uma velha conhecida nossa, a figura que representa o mercado, que representa o equilíbrio de mercado. E vamos supor aí a curva de demanda, que é igual à disposição a pagar, em equilíbrio com a curva de oferta, que são os custos marginais de produção, a um preço P e um nível de quantidade de produto Q. Queremos um conceito de eficiência aplicável à economia como um todo, quer dizer, um conceito que inclua todos os custos de produzir algo e todo o valor que as pessoas atribuem a esse algo. Então, como que a gente vai identificar se essa taxa de produção é socialmente eficiente? Berryfield nos propõe 3 passos. O primeiro, pegue qualquer produto, carro, televisão, o que seja, considere um aumento na taxa da produção desse bem. Compare a disposição marginal a pagar com os custos de oportunidade marginais de produção. Lembra que a gente viu que a decisão do produtor leva em conta os custos de oportunidade. Se o produtor tiver uma rentabilidade maior com outra atividade, ele não vai usar aquele recurso para a produção. Então, é por isso que aí ele fala agora da disposição marginal a pagar comparada com os custos de oportunidade marginais de produção, que serão os custos de produção, os custos marginais de produção. É a mesma coisa, é uma outra forma de dizer para nos lembrar desse conceito de custo de oportunidade. Então, se a disposição marginal a pagar for maior que o custo de oportunidade de produção, então essa produção extra é desejável, vale a pena produzir mais. Caso contrário, não. Então, em outras palavras, quando uma taxa de produção está no nível socialmente eficiente, o valor líquido é o maior possível. Que valor líquido? O valor líquido é a diferença entre a disposição total a pagar menos os custos totais. Tá vendo? Aí, em vez de custos de oportunidade, ele já usou a expressão custos totais. Então, vamos voltar àquela nossa figura do equilíbrio de mercado. Nós vimos lá na curva de disposição a pagar lá atrás, essa curva azul, que
a disposição total a pagar era a área embaixo da curva até o ponto de consumo. Então, a disposição a pagar pode ser medida no gráfico pelas áreas, essas áreas achoradas A, B e C, que eu coloquei em cores diferentes e formas diferentes para vocês conseguirem ver. E os custos de produção são somente a área C. Então, fazendo a subtração da disposição a pagar menos os custos de produção, a gente chega à conclusão que é a área A mais B. A mais B mais C menos a área C igual a área A mais B. Não tem mistério nenhum aí nessa álgebra. E a teoria nos diz que quando A mais B é a maior área possível, teremos um nível socialmente eficiente de produção. Então, nós vimos que a curva de disposição marginal a pagar supostamente representa todos os benefícios que as pessoas têm ao consumir esse bem. E a gente viu também que a curva do custo marginal de produção supostamente contém todos os custos de oportunidade necessários para produzir esse bem. Assim, a quantidade Q no gráfico anterior, aquele nosso famoso gráfico do mercado, essa quantidade é eficiente porque produz um equilíbrio entre os dois lados. A produção em nível Q é eficiente, independentemente de quem irá receber o benefício de consumir o produto. Ou seja, para o conceito de eficiência, ele não distingue as pessoas. Se uma pessoa só vai consumir toda a produção, ou se 100 pessoas vão consumir, não importa ali, naquele momento, para a eficiência do equilíbrio do mercado. O que vai nos dizer alguma coisa sobre a distribuição é a equidade. Então, para o economista, a eficiência é um conceito, a equidade é outro. O resultado eficiente não é necessariamente equitativo. Bom, então, entendido esse significado mais amplo da eficiência econômica, a pergunta é a seguinte: um sistema de mercado em que compradores e vendedores interagem livremente, ele gera resultados socialmente eficientes? Essa é a grande pergunta. Chegaremos a uma quantidade de equilíbrio que, como no nosso modelo ideal? A resposta: depende. Eu aprendi com meu professor Jorge Nogueira, que vocês conhecem também e que é quem normalmente leciona essa disciplina, que a resposta do economista para quase todas as perguntas é depende, porque não existe resposta única, resposta simples. Apesar da gente fazer as nossas análises sempre ceteris paribus, que tudo mais permaneça constante, a gente tem que analisar também a magnitude das mudanças. Então a resposta é depende. Por quê? Os resultados de mercado são aceitáveis quando são razoavelmente eficientes e equitativos, nos diz o nosso autor. Numa resposta um pouco mais completa do que isso, né? O sistema de mercado contém estruturas de incentivo que podem ser utilizadas para melhorar a eficiência e a equidade. Então, quer dizer que um mercado bem implementado, bem construído e em funcionamento, ele traz em si estruturas que você pode usar para melhorar tanto a sua eficiência quanto a sua equidade. E é o caso dos bens com uma qualidade ambiental, porque podemos ter incentivos para que haja melhoria em processos produtivos. E entre esses incentivos está ter uma boa competição entre os agentes, incentivo à procura de melhoria dos meios técnicos ou de melhor gestão. Então, assim, o setor produtivo tem uma série de técnicas que ele pode usar para melhorar os seus processos. E podemos ter incentivos para que esse mercado funcione melhor. De onde e como vêm esses incentivos é o que a gente vai ver mais à frente um pouco nessa disciplina. Por enquanto,
é importante guardar que o mercado, como uma instituição, traz em sua estrutura mecanismos para aperfeiçoar o seu funcionamento. Então, trazendo de novo aquela nossa figura e olhando agora como uma representação do mercado, a gente tem aí em azul a curva de demanda do consumidor e a curva de oferta dos produtores em vermelho, que tudo funcionando bem chegará a uma quantidade de equilíbrio e a um preço de equilíbrio. Para que esse mercado funcione, existem algumas condições que ajudam, como a competição, a livre competição, a informação mais ampla possível sobre os produtos, a liberdade de transação entre o comprador e o vendedor. São algumas das pré-condições para o bom funcionamento do mercado. Agora, eu vou chamar atenção aqui a uma frase muito interessante do nosso autor, Barry Field, em que ele diz que essa curva, tanto a curva de demanda quanto a curva de oferta, representam possibilidades de demanda ou possibilidades de oferta. Ou seja, existem várias alternativas de equilíbrio no encontro entre essas curvas. E na curva de demanda, toda ela representa uma posição em que o consumidor escolheria um preço e uma quantidade, a mesma coisa do lado da oferta. É isso que a gente tem que guardar por enquanto. Então, entendido o mercado, a pergunta seguinte seria: o sistema de mercado é capaz de produzir um resultado eficiente economicamente e socialmente? A resposta é sim, C. Só que esse C é um C muito grande, diz isso aí no nosso livro-texto. Se as curvas de custo marginal e de disposição marginal a pagar forem iguais às curvas de demanda e oferta, e incluírem todos os valores de mercado e todos os valores sociais, sim. Então, assim, isso é possível? É possível. Até porque em alguns bens, os valores de mercado são iguais aos valores sociais. Mas, na maioria dos bens ambientais, não. E quando há diferença entre os valores de mercado e os sociais, isso se chama falha de mercado. Os efeitos ambientais podem provocar uma separação entre a curva de oferta de mercado e a curva de custo social marginal, ou também uma diferença entre a demanda de mercado e a disposição a pagar social marginal. Do lado da oferta, os problemas são custos externos. Do lado da demanda, os problemas são benefícios externos. Vamos guardar bem essas definições, né? Onde a gente tinha oferta, vamos passar a ter custos externos, que não foram incluídos no custo do produtor. E do lado da demanda, a gente vai ter benefícios externos, que nem sempre foram contabilizados na disposição a pagar do consumidor. É isso que quer dizer essas frases. É por isso que eu estou indo bem devagar, porque esse texto ele é muito denso e a cada parágrafo ele oferece uma forma de entender um conceito. Então, resgatando lá, né, da nossa aula 3 no vídeo B, nós vimos esses conceitos de custos privados e sociais. Custos privados são todos aqueles enfrentados por quem está tomando a decisão de agir, de produzir, por exemplo, a empresa. E os custos sociais, eles envolvem a ação. Eles incluem os custos privados, mas não são só esses. São outros custos que a ação vai incorrer, mas nem sempre vão entrar na estrutura de custos da empresa. Então, custos sociais são iguais a custos privados mais custos externos. É essa fórmula que nós vamos guardar. Bom, então na sequência do nosso texto, mesmo ele já tendo citado os custos externos anteriormente, ele volta a esse ponto porque
nós vamos falar de um caso particular de custos externos. Então, o autor nos relembra, né, que os custos privados são todos aqueles que são privados do ponto de vista da empresa, eles entraram na estrutura de custos do produtor. Mas existem custos externos que não foram captados nesses custos de produção. Se você somar custo privado mais custo externo, você tem o custo social, que é a fórmula que a gente acabou de ver no slide anterior. Então, esse ponto só reforça o que a gente acabou de ver agora há pouco. Então, o que acontece visualmente e graficamente? Essa reprodução do gráfico que está na página 70 do nosso texto de referência, que mostra, por exemplo, quando nós temos uma demanda, um benefício marginal e um custo marginal privado, nós temos uma quantidade Q, M de mercado, está ali. Mas se o custo marginal incorporasse todos os custos externos que estão ocorrendo, a curva seria uma curva marginal social, que está ali acima do custo marginal privado. Então, vocês veem que a quantidade de equilíbrio não seria aquela que está no mercado, mas seria um pouco mais abaixo. E o preço de equilíbrio não seria aquele no mercado, mas um pouquinho acima. Então, agora nós vamos ver como tratar essa diferença. Essa diferença é o que está sendo chamada de externalidade e de falha de mercado nesse texto de referência da nossa aula de hoje. Bom, e eu falei que não ia trazer outras referências, mas eu achei interessante trazer a referência do Mankiw, que é autor de um livro de introdução à economia muito usado, porque ele dá uma definição muito boa dos mercados, né? Que os mercados são, em geral, uma boa forma de organizar a atividade econômica. E os governos podem ter seu papel em melhorar os resultados do mercado, quando os mercados falham na alocação eficiente de recursos. Coloquei aí em itálico, é uma frase tirada desse livro. E mais ainda, há um tipo de falha de mercado especialmente relevante no caso dos bens ambientais, as externalidades, que podem ser negativas, como a degradação ambiental, por exemplo, ou podem ser positivas, como os serviços ecossistêmicos. Então, essas definições do Mankiw são muito boas e vêm a complementar esse texto do Berryfield. Continuando nos custos externos, o autor vai nos lembrar de um caso especial dos recursos de livre acesso. O que é isso? Um caso especialmente relevante para a economia ambiental. Por quê? Um recurso de livre acesso é um recurso aberto ao acesso não controlado para as pessoas que desejam utilizá-lo. Exemplo clássico, a pesca oceânica. Parques abertos que não tenham restrições de entrada. Basicamente, locais com problemas de direito de propriedade, onde o direito de propriedade não é definido ou não é fiscalizado. Para o economista é muito importante essa questão do direito de propriedade, porque ela está na base, ela é a pré-condição para que a gente tenha negociações sobre bens e serviços, sobre tudo que diz respeito ao mercado. Então, assim, existe uma pré-condição que é garantia e clareza de direitos de propriedade, seja sobre bens ou sobre recursos. Esse é o caso típico de florestas em terras públicas ou não protegidas, que sofrem ação de invasores para retirar recursos como madeira ou pesca. Então, fazendo a ligação com o nosso estudo de caso, a gente vê que nós temos um problema, temos problemas na definição e na fiscalização de direitos de propriedade na Amazônia. Isso está na base, na raiz de alguns conflitos de uso. Está na base da disputa pela terra. A gente tem terra pública muito ampla,
As terras públicas, elas não quer dizer que elas sejam de todas, mas é mais difícil fiscalizar, é mais difícil restringir o acesso. Então, toda vez que vocês lerem sobre isso, vocês vão se lembrar dessa questão do direito de propriedade, que está na base de muitos conflitos na economia. Eu falei que não ia trazer outras referências, mas acabei trazendo, porque eu acho esse conceito tão importante que eu quis trazer dois outros economistas, Harris e Roach. É um livro muito novo, de 2017, é um livro novo, muito interessante, bem completo sobre a economia ambiental e dos recursos naturais. E eles colocam os direitos de propriedade como estando no coração da análise econômica, para ver como isso é importante. Porque os recursos importantes para a vida são comuns ou de livre acesso. Comuns ou de livre acesso. E a gente vai ver que existe uma diferença. Os dois tipos de bens são disponíveis para todos. Ou seja, não é possível ou é difícil excluir as pessoas do seu uso. E o seu uso diminui a quantidade ou a qualidade disponível para outros, quer dizer, a rivalidade. A diferença entre os bens comuns ou de livre acesso é a ausência de regras de uso. Um recurso de livre acesso pode ser definido como um recurso de propriedade comum em que falta um sistema de regras governando seu uso. Entendeu? Então, o recurso pode ter uma propriedade, a propriedade pode ser comum. Isso é diferente dela estar com livre acesso. Tem regras de acesso. Bom, e chegando ao último ponto do nosso texto de referência, os benefícios externos. A definição é um benefício que recai sobre alguém que está fora ou é externo à decisão sobre consumir ou usar o bem ou recurso que causa a externalidade. Quando isso ocorre, a disposição a pagar nos preços de mercado não inclui a disposição social a pagar. Porque até agora a gente vinha pensando só em externalidade ruim, coisa negativa, não é? Mas existem coisas positivas e que não são pagas pelas pessoas. Por exemplo, seu vizinho compra um cortador de grama melhor, mais moderno, que diminui o ruído. Isso tem um valor enorme para o vizinho que não comprou o cortador, porque ele vai passar a ouvir menos barulho. Quando ele deu esse exemplo do cortador de grama, eu pensei imediatamente nesses cortadores de grama da UNB, que fazem um barulho enorme. Eu teria disposição a pagar para que eles comprassem um cortador de grama mais silencioso e ter esse benefício da diminuição de ruído. Mas, em geral, quem vai tomar a decisão da compra do cortador não está contando com a disposição a pagar de quem não vai usar o cortador de grama. Então, acho que com esse exemplo dos cortadores de grama, fica bem clara essa questão do benefício externo. Lembrando que muitos bens não envolvem benefícios externos. Muitos bens são vendidos ou comprados sem que afetem os demais consumidores, em geral os bens privados, né? O tipo de bem que envolve benefício externo em grande escala, geralmente, é um bem público. Então, vamos lá. Existe uma primeira grande divisão entre os bens e serviços econômicos, que são públicos ou privados. Os bens privados são os que a gente mais conhece, assim, da nossa experiência do dia a dia. Você vai comprar uma coisa, uma roupa, vai no supermercado. Esse bem, ele pode ser dividido e alocado a diversos consumidores. O mercado apresenta soluções eficientes de alocação. Os preços sinalizam corretamente os custos. E, espera-se, atinge-se o preço de equilíbrio entre as curvas de oferta e demanda. Então, por exemplo, os bens que estão lá no supermercado, uma roupa, um sapato, ele
muitos consumidores têm acesso a eles. Agora, os bens públicos também têm acesso de muitos consumidores, mas o bem privado, se eu consumo um sapato, por exemplo, você não pode ter aquele mesmo sapato, não, aquele é só meu. Mas o bem público, ele pode ser consumido por diversos consumidores, sem que o consumo de um diminua a satisfação do consumo do outro. E ainda, se eu disponibilizo para uma pessoa, automaticamente outras pessoas vão ter acesso. Por exemplo, um sinal de rádio. Se você tem um rádio, você pode ter acesso a qualquer sinal de rádio. Você não precisa pagar pelo sinal do rádio. Você paga pelo rádio, mas não pelo sinal do rádio. Então, existem características para a gente diferenciar os bens privados dos públicos. Eu trouxe aí de 2 economistas diferentes e ainda numa tabela apresentada por uma terceira economista. Ostrom é um economista que ganhou o prêmio Nobel com seus trabalhos sobre bens de livre acesso e bens comuns. Ela tem um livro chamado A Lógica da Ação Coletiva. Vocês já devem, às vezes, ouviram falar. Se não ouviram falar, eu vou trazer um pouquinho sobre isso na próxima aula nossa de quarta-feira. Então, o consumo de um indivíduo subtrai do total disponível para outros? Se sim, é um bem privado, se não, é um bem público. Ora, se eu compro um sapato, aquele sapato só eu compro, ninguém mais compra. Pode comprar outros parecidos, mas aquele não. Então, o sapato é um bem privado. Agora, se eu estou ouvindo o sinal de rádio e a outra pessoa está ouvindo, um terceiro está ouvindo, isso não atrapalha em nada eu ouvir o sinal de rádio, que é o mesmo. E a segunda pergunta é: possível excluir alguém de seu consumo? Não, eu posso ouvir, outro pode ouvir, outro pode ouvir. Então, essas são as perguntas que Samuelson e Musgrave sugerem a gente fazer para diferenciar o bem público do privado. Então, os bens privados têm 2 características: exclusibilidade e rivalidade, decorrentes daquelas 2 perguntas que acabamos de ver. É possível excluir alguém? Sim ou não? E a rivalidade, ou seja, o consumo por um diminui a quantidade disponível para outros. É essa a definição de rivalidade em economia. Os bens públicos, ao contrário, eles têm as características opostas, são não exclusivos e não rivais. Mas a gente pode até ampliar um pouquinho essa categoria de privados e públicos. Não são só privados nem só públicos, existem categorias mistas. E aí a gente tem os bens semipúblicos, ou chamados de clube, ou monopólios naturais. Por quê? Um clube onde podem entrar só as pessoas que pagaram por ele. Eles não são bens privados no sentido de que, se eu frequentar o clube e eu pago, não exclui que o outro sócio frequente o clube. Então, ficou nessa categoria semipúblico. O bem de uso comum é o que nós dizemos há pouco nos outros slides. E para a economista Ostrom, é aquele que você precisa da regulação, e ele não é nem só mercado, nem só governo, porque ele não precisa ser totalmente do Estado, nem totalmente privado. Então, são essas categorias mistas que a gente precisa de outros tipos de solução, em que o setor privado sozinho não consegue agir, mas o governo sozinho também não. E os bens públicos. Agora, para entender um pouquinho melhor o que é semipúblico, eu trouxe só uma explicação desses monopólios naturais, que são bens também muito presentes. Eu acho que eu parei antes a gravação do outro, eu estava dizendo que os bens semipúblicos também estão muito presentes na nossa vida, como, por exemplo, os monopólios naturais. O que é isso? O monopólio natural é uma forma de organização do mercado para alguns bens que têm um custo fixo muito alto, mas os custos marginais muito pequenos. O que isso quer dizer?
é muito pequeno o custo de adicionar várias pessoas para consumir. É um serviço que, para a empresa privada, pode não ser tão interessante, ou você não tem uma receita suficiente. Então, ela tem que ter um tipo de controle do Estado, ser fornecido pelo Estado ou ser regulado. Por exemplo, transporte público, saneamento básico e distribuição de energia elétrica. A gente vê são serviços altamente regulados pelo Estado e com muitas dificuldades de serem fornecidos somente pela iniciativa privada. E eu destaquei isso porque a gente está no momento discutindo, aliás, acabou de ser aprovado, um novo marco para o saneamento básico no Brasil, para estimular a entrada de empresas privadas, porque a gente sabe que a gente tem um déficit de saneamento básico no país. Então, um dos objetivos dessa política pública que acabou de ser aprovada é estimular maior investimento no saneamento básico. Resumindo, então, os bens públicos, que é o último ponto do nosso texto de referência, com o qual Field encerra esse longo capítulo, dizendo que a qualidade ambiental é essencialmente um bem público. E é isso que justifica as políticas públicas de qualidade ambiental. Porque a gente não pode excluir alguém do seu uso e as empresas privadas terão dificuldades em fornecer a quantidade suficiente para esse bem. Então, isso resume tudo que a gente acabou de falar nos slides anteriores e o nosso texto de referência termina aqui. Bom, e chegamos ao final da nossa aula. Essa foi a parte B da aula 4. Deixo com vocês duas perguntas, que na verdade são sugestões para revisão de conceitos muito importantes desse capítulo. Primeiro, definir a eficiência econômica. Segundo, definir custos externos e benefícios externos. Lembrando que essas perguntas são a base para o nosso bate-papo de quarta-feira, sempre da quarta-feira seguinte à semana da aula. E eu sempre procuro alguma coisa divertida para nós, e essa aula não teve. Essa aula 4 ela foi toda muito árida. E agora, esse sapinho representa bem essa sua professora aqui, que está na quarentena descobrindo várias coisas, como qualidade de áudio, qualidade de imagem, como gravar vídeos. Isso tem sido um desafio para todos os professores de vocês, eu imagino. Gente, obrigada por acompanhar esse vídeo e até a próxima aula. Bom feriado!